Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos começar mais uma aula e voltar a falar do Japão. Só estou fazendo mais uma horinha aqui para ver se mais alguém entra. E a gente pode começar. Só esperar, vamos ver se mais alguém vai entrar. Só tem metade da turma aí até agora. Bom, vamos lá. Então, bom dia a todas e todos, né? Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre o Japão, né? Começamos a introduzir o assunto sobre essa potência econômica do Extremo Oriente. Falei que o Japão aí, ele correspondia, era um país, né, que era formado por um arquipélago, no qual continha 4 grandes ilhas, né, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, né? Então ele era formado por essas 4 grandes ilhas, tá? E por aproximadamente aí umas 3.000 ilhas menores, né, que compunham todo o arquipélago japonês, tá bom? É um país, um território que está em áreas limites de placas tectônicas e acaba, por conta disso, resultando aí em inúmeros vulcões, tá? E uma frequência muito grande de terremotos e também, né, tsunamis no Japão, tá? Falei que é um local muito pouco extenso, um local extremamente montanhoso, né, que é desprovido de recursos minerais, desprovido de recursos energéticos e apresenta uma série de limitações esse território, tá? Mas mesmo com tudo isso sendo contrário, o Japão desponta aí, né, como sendo uma das maiores economias do mundo, é a terceira maior economia do mundo, tá? Os indicadores sociais desse lugar são extraordinários no Japão, né? As pessoas têm uma excelente qualidade de vida, elas têm acesso aos mais variados serviços, elas têm acesso aí aos mais variados aspectos que garantem aí uma manutenção de um padrão de vida elevado, tá bom? E aí isso acaba resultando no Japão um dos melhores lugares para se viver, pelo menos entre aspas, do mundo. Falei também na última aula que o Japão, né, as paisagens, a diversidade paisagística do Japão, ela está muito influenciada, está fortemente influenciada pelas características geológicas e geomorfológicas que envolvem ali a crosta, né? A crosta terrestre que envolve ali o território japonês, né? Principalmente o tipo de rocha que compõe aquele lugar e também o conjunto de placas tectônicas que estão inseridas naquele território, né? Também falei que, né, a posição do Japão em relação aí, uma posição geológica, né, o Japão encontra-se aí no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região marcada por um
intensa atividade geológica, vulcanismo e tectonismo, né? E que que o Japão fica nesse limite dessas placas, tá bom? E aí você tem ali uma série de instabilidades, né? Mas o que é mais interessante disso tudo é que, pelo poder econômico, pelas questões sociais que o Japão vive, né? A própria engenharia deles lá se adaptou, né? Ou pelo menos tenta adaptar a esses fenômenos, a essas características aí, né? Os prédios são construídos para suportar até um certo ponto os terremotos. Eles têm sistemas de alertas, sabe? As pessoas são treinadas. Eu falei com vocês que as crianças desde pequenas lá são, né? As pessoas desde crianças, né? Melhor dizendo, são treinadas aí para evacuação, no que fazer quando na ocorrência de um terremoto, de um tsunami ou de alguma atividade vulcânica. Fica nesse limite porque foi formado pelo choque. Sim. É um encontro de várias placas tectônicas, tá, Thaís? E aí são placas que estão em constante movimento, né? E isso acaba garantindo ali uma quantidade enorme de vulcões. E claro, se as placas estão se movendo, estão se chocando uma na outra, você tem ali uma dissipação de energia. E essa dissipação de energia numa placa nós conhecemos como terremoto, tá bom? Então, o governo japonês, visto isso tudo, ele desenvolveu uma série de tecnologias, técnicas específicas, tá? No campo da engenharia civil para construir os prédios, casas, a serem resistentes a esses abalos e amenizar os impactos, né, desse local de tanta instabilidade geológica. Tá? Então, é considerado talvez o país ou um dos países que mais preparados aí para enfrentar esses eventos naturais. Eu até falei com vocês, dei um exemplo da comparação, bom dia, da comparação do Japão com Haiti, por exemplo. Mas mesmo tendo todas essas obras de engenharia, mesmo tendo todos esses aspectos, é claro que o país ele não está imune à força da natureza, né? Porque a força da natureza é muito superior, é muito maior do que às vezes as obras de engenharia elas podem suportar, tá bom? E aí até falei, dei o exemplo para vocês do terremoto que nós tivemos em 2011. Lá, tá? Em 2011, março de 2011, foi um tremor no Oceano Pacífico, né? E na sequência nós tivemos um enorme tsunami que matou aí aproximadamente 19 mil pessoas, tá? Mortos e desaparecidos, né? Se está desaparecido, provavelmente está morto, né? E é interessante que nesse contexto desse terremoto e desse tsunami, nós tivemos lá até a usina, né, que atingiu, danificou lá a usina de Fukushima, né, que fica na cidade de Sendai. Tá? E aí acabou resultando num vazamento radioativo, né, num acidente radioativo, e no qual eles tiveram que deslocar, né, fazer a retirada de muitas pessoas. Eu acho que aproximadamente 70 mil pessoas tiveram que ser deslocadas próximo desse lugar onde houve esse vazamento radioativo, que é muito tóxico, ele é muito prejudicial às pessoas, e tiveram que ser retirados ali por conta desse acidente, tá? Falei, né, que nesse contexto, dei um exemplo que por esse acidente o Japão ele tem que utilizar muita usina nuclear, né? Ele acaba tendo que usar muito isso, já que eles têm um dilema lá sobre a sua matriz energética, né? O país ele tem dimensões muito pequenas,
é desprovido de recursos, e aí a energia nuclear ela acaba servindo como uma alternativa a essa questão, tá? E se tem essa energia nuclear e é um local tão instável geologicamente, ela pode estar suscetível a também o rompimento, a esse dano e outros acidentes nucleares. E aí falei um pouquinho sobre os aspectos do clima japonês, né, um pouco também sobre a sua vegetação. E aí eu tinha que falar, eu ficou faltando falar sobre a hidrografia japonesa, que a hidrografia, né, a rede hidrográfica, a rede de rios aí é constituída por rios de pequena extensão, né? Lembrar que o Japão falei, na verdade tem, né? Eu falei que assim, eu acho que nem tem rio, né? Mas na verdade tem rio lá, sabe? Mas são assim, muito pequenininhos mesmo, sabe? São muito restritos, né? O território japonês é muito pequeno, tá? E o relevo é completamente montanhoso, então eu tenho pouquíssimos rios lá. Não dá, né? Eu falei assim num tom tipo irônico, né? Que é praticamente como se não existisse, tá? E os rios que existem lá, né, eles utilizam principalmente para a produção hidroelétrica, né, para a produção de energia, mas é tão pouco que ele se torna insuficiente para gerar energia para todo aquele país, para atender toda a demanda industrial, toda a demanda doméstica. Esses rios não conseguem atender na produção de energia. E aí o Japão acaba tendo que importar. Eles importam, olha só, recursos energéticos, né? Eles importam urânio, carvão, petróleo, gás natural para produzir energia, né? Aí o petróleo e o carvão, o petróleo e o gás natural, eles são assim queimados em usinas termoelétricas, né? Para poder gerar energia, e o urânio, como eu já disse, eles são utilizados nas centrais nucleares, aí, nessas usinas nucleares. Tá? E o urânio o Japão compra do Canadá, o petróleo e o gás do Oriente Médio. Tá bom? Uma das possibilidades para o Japão, né, em termos de energia, tá? E energia alternativa, e eles estudam e têm procurado investir nisso, é criar usinas geotérmicas, tá? Usina geotérmica é aquela que usa o calor da terra para produzir energia. É doido demais. Eles colocam uns tubos assim em áreas de intensa atividade vulcânica, né? O Japão então tem isso. Eles colocam tipo uns tubos assim que passa próximo a essas áreas vulcânicas, ou seja, o subsolo é quente, e colocam água, né? Eles pressurizam a água dentro desses canos. Um exemplo. E aí o calor da terra esquenta aquele cano, faz a água evaporar, ela sobe com muita pressão, o vapor dela, por um lado do cano, e acaba movendo os moinhos. Moinho não, né? Movendo o reator, né? É o reator. E aí isso acaba gerando energia. É muito doida essa energia geotérmica, tá? Proveniente do calor da terra. Gerador, isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Turbina, gerador. Gerador. Acho que você provavelmente aí, não dá pra fazer muita coisa, não entendi. Não deve ser lucrativo também, porque para fazer uma hidrelétrica só para alguns rios, assim, é melhor usar um nuclear. E sem contar, para você fazer uma hidrelétrica, você precisa criar ali um dique para poder represar a água. Você precisa fazer uma represa, então você precisa de espaço. O Japão não tem isso. Tá? Nós vamos ver um pouquinho para frente nas nossas aulas sobre o Japão, que um dos fatos dele não ter espaço motivou o surgimento, que vocês já devem ter estudado, já devem ter visto, do toyotismo, né? Um modelo de produção no qual você não estoca as coisas, né? Você não cria estoque, você faz o just in time, né? Você faz por demanda esse aspecto exatamente. E por quê? Para evitar essa questão de estocar, ok? Vamos lá.
Então vamos continuar falando sobre o Japão. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me dizer aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a população, hein? Deixa eu abrir minha tela aqui. Bom, aqui é só para mostrar para vocês, olha, o que eu disse na última aula, as 4 principais ilhas. É claro que não é possível colocar as outras aproximadamente 3.000 ilhas aqui, né, nesse mapa, não seria possível. Então aqui só para vocês perceberem onde ficam as 4 principais ilhas japonesas, né, Hokkaido, que eu falei com vocês, Honshu, onde está Tóquio, a capital, Shikoku, essa ilha mais ao sul, e mais ao sul ainda, mais pegando o sudoeste, nós temos aqui a ilha de Kyushu. Tá? A maior parte da atividade vulcânica e do clima mais severo está aqui, ó, em Hokkaido, tá bom? Mas aí só para vocês perceberem a disposição das ilhas, aí o Japão fica bem próximo da Rússia, inclusive Rússia e Japão já tiveram guerras entre eles. Aqui está a China, né, a região da Manchúria, que o Japão, já ensinei para vocês também, o Japão invadiu no passado, e aqui a Coreia, no qual também o Japão já invadiu, tá bom? E a Rússia, inclusive, aqui, ó, quando teve a guerra com o Japão, a Rússia tomou uma traulitada, que foi um dos motivos que levou aí a população russa ficar meio pistola com o czar Nicolau Alexander Romanov, né? E posterior a isso ele vai ter a queda dele e a chamada Revolução Russa, né? No qual se instaurou o chamado socialismo no mundo. Tá? Um dos fatores veio daqui ó, da guerra contra o Japão, tá bom? E a Rússia tomou uma bonita. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar mais algumas coisas. Aqui um mapa físico do Japão, só para vocês perceberem como que a disposição do relevo deles. Percebam que as partes mais escuras, né, quer dizer o quê? Relevo montanhoso. Então é mais ou menos assim, o Japão é um pedaço de terra cheio de montanha. E nós temos aqui, olha, principalmente no litoral, as planícies, né, que são áreas mais baixas, ó, de verde, que é onde acaba facilitando a ocupação. Né? Se a gente pegar aqui, percebam que muitas cidades estão aonde? No litoral. Olha aí, Tóquio, Yokohama, Nagoya, Osaka, Hiroshima, tá? Sapporo, né? Ficam são regiões... Oi? Professor, então é por isso que às vezes quando acontece tsunami pode ter um estrago maior, né? Já que está no litoral. Sim, muito bem. O estrago é muito grande porque ela tem uma pequena extensão, né? Tanto no sentido leste-oeste, olha, então quando se chega aqui um tsunami, aqui vai varrendo isso tudo aqui. E também o estrago se torna maior, claro, muito bem observado, porque as cidades, quase que em sua totalidade, elas encontram-se aí no litoral. Depois eu vou mostrar para vocês a densidade demográfica, vocês vão perceber como que as pessoas estão concentradas ao longo do litoral. Bom, mas o que eu preciso saber disso aí? A população japonesa, ela tem aproximadamente aí 126 milhões de pessoas, 126, 800 e alguma coisa mil pessoas, tá bom? E o interessante é que ela vem passando por um processo de rápido envelhecimento. Então a população japonesa, ela passa por um envelhecimento muito grande e muito rápido, tá? E isso tudo é caracterizado por existir no Japão uma baixa taxa de fertilidade, tá bom? O número médio de filhos por mulheres em idade reprodutiva é muito baixo, tá? Ou seja, nascem poucas pessoas, tá bom? E o que a gente consegue observar durante os últimos anos em termos demográficos, na dinâmica demográfica japonesa, é que esse país é marcado pelo declínio populacional. Tá? O que eu quero dizer com isso?
a taxa de mortalidade no Japão é maior, é mais elevada do que a taxa de natalidade. Em média, a taxa de mortalidade no Japão é de 10 mortes a cada 1.000 habitantes. E a taxa de natalidade, em média, é 7 nascimentos a cada 1.000. Ou seja, a conta não fecha, né? Há uma redução expressiva da população japonesa e pelo fato da população estar envelhecendo, né, nós temos também uma redução da população economicamente ativa. Tá? Quando eu digo aí que a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade, eu não quero dizer que no Japão morre-se muitas pessoas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que morre mais pessoas do que nascem. Tá? Porque o Japão é um dos lugares, eu vou falar já, que tem aí uma das maiores expectativas de vida. Tá? Um dos lugares que você vive muito. Tá bom? Bom, o que tem causado aí esse declínio, né, essa diminuição na taxa de fertilidade, né, no nascimento aí? O custo elevado para criar filhos é um dos fatores que explicam essa queda. Nós temos aí a participação da mulher no mercado de trabalho. As mulheres hoje, elas antigamente, né, na verdade, elas ficavam por conta disso, né, de criar filhos, de cuidar da casa, mas isso mudou, né? Hoje as mulheres elas estão conseguindo a sua independência e com isso muitas vezes atrasa-se a ideia de ter filhos, ou filhos podem representar, né, aí um atraso em promoções, em trabalho, esse tipo de coisa. Então a maior participação da mulher no mercado de trabalho é um dos fatores que explica a queda na taxa. E outro ponto muito importante no Japão que explica essa queda é a resistência por parte de um grande número de japoneses, um grande número da população, de aceitar imigrantes no Japão. Não é fácil emigrar para o Japão, tá? E isso é um dos fatores que acaba explicando o declínio demográfico japonês, tá? O fato da população estar diminuindo, ok? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aí dessa população. Bom, os hábitos japoneses, aí, os hábitos culturais, os japoneses no geral se alimentam bem, praticam atividades físicas, eles têm alimentação muito voltada para peixe, né? Que é uma alimentação mais saudável, vocês vão concordar comigo, do que comer carne vermelha, né, em demasia, vamos dizer, igual nós comemos. E aí o fato de eles não poderem nem criar, né, grandes rebanhos lá já justifica de certa forma isso. Então eles comem muito peixe, aquelas comidas saudáveis, e associado aí às questões culturais, aos hábitos culturais, de se exercitar, de esporte, de alongamento, são pessoas muito voltadas às artes marciais, né, e tudo, e também aos excelentes serviços de saúde, né, a infraestrutura de saúde japonesa é muito grande, acabam contribuindo para que a expectativa de vida deles seja muito alta, tá? Seja uma das maiores do mundo. Em média, vive-se no Japão 86 anos, a média. Olha para você ter uma ideia, é muito tempo. Se você pegar aqui e analisar esses... Deixa eu ver quem está entrando aqui. Se nós analisarmos aqui... Se analisarmos o perfil demográfico japonês, olha só, as pirâmides etárias, perceba que a grande quantidade de pessoas, olha, desde o ano 2000, vamos pegar aqui, você pegar aqui, olha, 90, 94, olha só vai aumentando, olha, a quantidade de pessoas vivendo muito, olha aqui, mulheres, olha, mais de 100 anos, olha,
Olha aqui a quantidade. Por quê? O sistema de saúde é muito eficiente. Os hábitos culturais são muito grandes, né? São muito fortes lá. Isso acaba fazendo que as pessoas vivam muito. Isso aqui, ó, ele é em milhões, né? A população. Olha, você tem um número expressivo aí de pessoas com idades avançadas no Japão. Bom. Professor. Oi. Eu tinha colocado no chat, depois eu lembrei que você não ia olhar. É porque eu falei que eu recebo direto uns vídeos de asiático, não sei se é do Japão, tipo, pessoa velha já fazendo barra, fazendo exercício, correndo, coisa que às vezes um jovem daqui não ia conseguir fazer. Justamente. É uma questão cultural deles, né? Eles têm um fator muito grande com isso, né? Em questões assim de saúde. Lembre-se que é uma cultura intimamente ligada às questões de artes marciais, né? As questões de esportes, né? Eles inclusive criaram muitos tipos de luta, né? Lá que acabam propiciando as pessoas a viver melhor, né? Mas não só isso, mas também um investimento que eles fazem no campo da saúde, sabe? Com uma medicina muito avançada, com acesso à medicina a toda a população, com acesso a remédios, esse tipo de coisa acaba ajudando muito eles. Interessante você ter falado isso, eu já vi vários vídeos também, várias coisas que mostram sobre o Japão, não sei se já perceberam, que eles, em muitas empresas lá, antes de começar o trabalho, ou em escolas, né, em aulas, antes de começar, eles fazem alongamentos, eles fazem lá uma questão assim, né, para o corpo, para a mente, sabe? E isso acaba ajudando, né, no estresse, que diminui a nossa expectativa de vida, entre outras coisas, tá? E olha só, o número cada vez menor de crianças e a quantidade cada vez maior, igual eu mostrei para vocês aí, de idosos, né? E a necessidade que o governo tem de repor essa mão de obra, perceba, a grande maioria do Japão já está na fase idosa. Ou seja, eu falei com vocês que a população economicamente ativa, olha, ela está muito baixa. Então, visto isso, o governo japonês ele tem criado vários incentivos, não a imigração, tá? Não é para atrair igual outros países, igual o Canadá que eu falei com vocês, que atrai imigração. Não, os japoneses, o governo japonês está criando incentivos para aumentar a natalidade, tá? Ele vai implantando medidas, auxílio, tá? Aos casais que tiverem filhos, eles vão criando um número maior de creches, eles vão subsidiar os estudos de parte da vida desses filhos, né, que porventura que os japoneses possam ter. Então eles têm criado vários programas de incentivo à natalidade para tentar repor essa mão de obra, tá? Uma outra coisa que também ajudou, a gente pode citar aqui, com o decréscimo da população, né, com a diminuição da população, foi a estagnação econômica, tá, dos últimos anos. O Japão aí não apresenta, claro, a mesma economia que apresentava no passado, igual eu falei, é muito forte, é a terceira mais forte do mundo, mas não é a mesma coisa que era no passado, né? O Japão antes rivalizava com os Estados Unidos em termos econômicos, tá? O tsunami de 2011, o acidente nuclear, né? Isso fez com que muitas pessoas, principalmente estrangeiros que moravam no Japão, a deixar o país, né? Com medo aí desses acidentes, desses desastres naturais, e fez com que a população também diminuísse no Japão. Tá? Olha só, dessa forma, percebam, eu vou até apagar esses escritos aí, percebam que se esse quadro, se essas ideias que eu estou falando com vocês aqui, se manter essas coisas que eu estou dizendo aí, tá? Em 2025 aqui, uma projeção, ou seja, daqui a 5 anos, o país aqui, o Japão, vai contar com mais da metade da sua população. Olha só, perceba aqui, com idade superior a 50 anos. Olha, se nós pegarmos aqui,
A população, mais da metade dela aqui, ó, vai estar com 50 anos. Isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, de idosos vai ser maior do que a população economicamente ativa e os jovens, tá? Olha que interessante. Tem um dado aqui, se você pegar aqui nessa parte de 60 anos aqui, ó, mais de 35 milhões de japoneses vão estar nessa faixa aqui, ó, de 60 anos, ou seja, muita gente. Tá? Eu falei que vocês que eles têm 126 milhões, olha só, desses 126 milhões, 35 milhões vão estar nessa faixa aí acima de 60 anos. É muita coisa, e o restante vai estar de 50 a 60. Tá? 27% da população vai ter mais de 60 anos. É muita coisa. E os outros, para dar 50, dá quanto? 3, 30, os outros 23, né? Pouco mais de 23%, vão estar entre 50 e 60 anos. A população está diminuindo. Percebam aqui o número de crianças, olha. É muito pouco. Tá ok? Muito pouco. Então isso é um dos fatores aí que explica esse decréscimo e o que você precisa entender sobre o envelhecimento da população japonesa. Bom. Professor. Oi. Só uma coisa, é que eu tô, tipo, comparando os programas que o Japão tá fazendo para, tipo, influenciar para a população ter mais filho e tal, que é totalmente contrário da China, por exemplo, que, tipo, não dá auxílio para os casais que têm filho, não, tipo, tenta diminuir totalmente a população. A China ela tentou durante muitos anos diminuir a população com a lei do filho único, né? E aí só os casais poderiam ter um filho só, e se tivesse mais de um filho, eles pagariam mais impostos, aquela coisa toda. E aí, foi 2000... Eu lembro que a África estava fazendo... Tá, desculpa. Pode falar. Não, é porque eu era... Acho que eu devia ter uns 8 anos, não sei, não lembro, uns 10. Aí eu achava um absurdo as pessoas não poderem ter mais filhos, sendo que é direito delas fazerem isso. Não, o governo não devia intrometer nem nada. Mas eu penso que, assim, tipo, eu teria superlotação, então é meio complicado se conter todo mundo. Não é assim que as pessoas eram proibidas, né? Era uma forma de... Mas as pessoas se ferravam muito. Mas a população ela já era carente, né? E aí elas teriam taxadas, eles não teriam direito à escola, ao sistema de saúde, esse tipo de coisa assim. As pessoas optavam por não ter o filho mesmo, né? Era quase que criou uma proibição mesmo de ter o segundo filho. Inclusive, tanto é que muitos casais na China, no passado, eles, quando tinham um segundo filho, eles praticavam um infanticídio, tá? Via que ia nascer, faziam-se o aborto, né? Ou se a criança nascia, principalmente nas partes orais, matavam, né? E principalmente o estilo cultural chinês, né? O estilo cultural asiático, até muito voltado para a questão da religião, eles entendem que o filho homem, é aquele que vai, aliás, é a obrigação do filho homem, prover os pais, né? Ou seja, a aposentadoria dos pais deve ser garantida pelos filhos homens, né? Então os filhos vão trabalhar para depois, no final, sustentar os pais. Mais ou menos isso, né? Então, o que fazia-se? Os casais optavam por nascer. Por isso que a China tem mais homens do que mulheres. Optavam por ter filhos homens. Então, com isso, olha só, na China criava-se o aborto seletivo, ou seja, descobria-se que era menina, matava, ou o que é pior, quando nascia menino, matava. Opa, é menina, então não vou querer não. Descarta. Era isso que acontecia. Muito. E aí em 2016, foi 2016 ou 2014, não me lembro, a China, ela tirou essa lei do filho único e agora ela incentiva os casais a terem 2 filhos, tá bom? Agora são 2 filhos. Por quê? A população começou a diminuir na China. Tanto é que a Índia, em 2025, a Índia vai passar a China
em termos populacionais. Tá? E aí, como a população começou a diminuir e outra parte começou a envelhecer lá na China, porque as condições de vida melhoraram substancialmente lá, o governo agora está incentivando os casais a terem mais filhos para repor a mão de obra que está se perdendo com isso. Tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Deixa eu ver quantas horas. 9h22. Já estou acabando aqui. Olha aqui, só para vocês verem aqui, perceberem a densidade demográfica do Japão. Olha, onde estão concentradas as pessoas. Olha, no litoral, olha, igual eu falei com vocês. Então, olha, a população é muito numerosa, né? Uma população relativamente numerosa em um território tão pequeno. Tá? E aí o Japão ele apresenta uma elevada densidade demográfica, tá? Em torno de 347,9 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? 92% dessa população vive em área urbana. Tá? Porque o Japão ele tem muitas áreas, perceba essas áreas mais claras aqui, são áreas que nós chamamos de áreas anecúmenas. Ou seja, regiões em que as condições naturais dificultam a ocupação humana. Então, ou tem vulcão, ou é montanha. E aí dificulta. Então, a população acaba se concentrando em alguns lugares, principalmente no litoral. Tá bom? Percebam que aqui a densidade demográfica é muito menor, né? Nessa ilha aqui do norte. Aqui. Tá bom? Porque aqui é onde nós temos aqui os climas mais rigorosos, igual eu falei com vocês, também onde eu tenho a maior presença de vulcão, tá? De vulcanismo, e aí acaba dificultando a ocupação. Pode perceber que aqui as cores são um pouco mais claras do que aqui, porque aqui a concentração, a densidade demográfica, ela é menor, tá bom? E também existe um grande contingente no litoral, beleza? É claro que o Japão ele apresenta aí uma pequena disponibilidade de áreas agricultáveis, tá bom? E aí isso acaba fazendo com que as pessoas ocupem as cidades, beleza? Nós não temos aí. Nós temos muitas cidades importantes no Japão, né? Nós temos a presença aí de megalópolis, tá? Nós temos uma megalópole aí chamada Tokaido. Tokaido que concentra a maior parte da população japonesa, né? E cujas principais cidades vão aqui, ó, de Tóquio. Aí você vai Tóquio, Kawasaki, Nagoya, tem o Kyoto, Kobe, tá aqui, Nagasaki. Onde é que tá Nagasaki? Eu não sei onde fica Nagasaki. Nagasaki fica por esse lado aqui, ó. É perto de Hiroshima. Eu tenho também Osaka, isso mesmo. Essa porção aqui, ó, é uma megalópole, ou seja, a gente chama de Tokaido, tá? Essa megalópole aí. O que quer dizer isso? É uma conurbação. Essas cidades aí, essas metrópoles cresceram tanto que elas acabaram ficando interligadas uma à outra, né? Através dos sistemas econômicos, da rede de transporte, das redes de comunicação, tá? E aí acabam concentrando também muitas pessoas. Nós temos essa megalópole aí, tá bom? Nós temos muitos centros industriais também no Japão, é claro, né? Centros industriais aí que são importantes locais de criação de tecnologia. Nós temos um tecnopolo no Japão que é chamado aí de Tsukuba, isso mesmo, que é o tecnopolo. Ele lembra muito o Vale do Silício nos Estados Unidos, com a diferença é que no Vale do Silício, nos Estados Unidos, lá houve um investimento do capital privado para a construção de centros tecnológicos, de centros de pesquisa. E nesse tecnopolo japonês, o investimento veio principalmente do governo, né? É uma iniciativa do governo criar esses centros tecnológicos, tá bom? Nós temos aí nesse lugar muitos polos de tecnologia, de pesquisa, tá bom? Bom, e o fato de ter essa megalópole, de ter cidades
com um campo tecnológico muito grande, faz com que a rede de transportes do Japão também seja uma rede de transporte muito desenvolvida, tá? Que ela seja integrada com seus vários modais do transporte aí, tá bom? E ela visa, sobretudo, atender as demandas da população, tanto no transporte de pessoas como também no transporte de mercadorias. O principal sistema de transporte no Japão, pequeno território, é um ótimo então para o transporte rodoviário, tá bom? Nós temos a presença, claro, de um serviço ferroviário também muito importante no Japão. Nós, inclusive, temos a presença de trem-bala, né, que é moderno, de alta velocidade, que transporta pessoas com uma eficiência, que transporta mercadorias. Tá? O transporte marítimo também é muito desenvolvido. A maior parte das importações e exportações japonesas é feita pelo transporte marítimo, tá? Mas o transporte marítimo aí ele é muito forte, mas o transporte hidroviário por rios, né? Ele não é forte, né? Como eu falei com vocês, nós temos pouquíssimas áreas navegáveis aí no Japão, tá? Além disso, claro, para terminar, o Japão também apresenta um número elevado de aeroportos, né? Com instalações muito modernas para receber voos internacionais, que eles operam tanto no transporte de pessoas como também de cargas. Então eu tenho um sistema de transporte muito evoluído no Japão. Vamos lá, alguma dúvida? Vou fazer a chamada agora. Deixa eu ver aqui. Agora que eu estou vendo o bate-papo de vocês. Já passou uma evolução de um idoso que mora no Japão, treina todos os anos para a prova de triatlon. É verdade. O computador decidiu desligar do nada. Então, se fosse ministro, matar. Muito radical. Se a Índia não passou ainda, né? Porque lá tem muita gente que não registra filhos. Talvez a Índia já passou, acho que não há muito tempo. Tem esse caso também, tá, Henrique? Muita gente da parte rural da Índia não registram as crianças, tá? Principalmente porque muitos casamentos lá são feitos entre parentes, tá? É por isso que, não sei se vocês já viram naqueles programas, aparecem muitos casos na Índia de crianças lá, o menino elefante, o menino que nasceu com 4 braços, porque você pode olhar sempre lá casamento entre primos, esse tipo de coisa, sabe? E isso acaba não havendo registro, tá? Sem dúvida, ok? Vamos lá. Deixa eu fazer a chamada, então. O 9º ano. E nós acabamos a aula. Tá abrindo aqui, só um minuto. Angélica. Presente. Ana Carolina de Paula. Se ela responder no chat, alguém puder me avisar, por favor. Faltou, ela não respondeu não. Ana Clara. Presente. Arthur. Respondeu no chat. Christopher. Presente. Davi. Presente. Dayan. Manda no chat. Eduarda Peterson. presente. Enzo. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel Costa. Manda no chat. Gabriel Diniz. Gabriel Lucas. Presente. Giovana. Guilherme. Manda no chat. Guilherme. Manda no chat. Gustavo Henrique. Presente. Henrique Souza. Isabel Valadares. Oi, manda no chat agora. Isabela. Manda no chat. João Paulo Fonseca. João Paulo Oliveira. Julian. Presente. Caio. Presente. Lucas.
Manda no chat. Maria Eduarda Miranda. Presente. Maria Eduarda Paiva. Presente. Marina. Presente. Pedro Augusto. Pedro Tolentino. Presente. Thaís. Presente. Vitor Roberto. Presente. Vitor Yukio. Presente. Vitória. Presente. Wendy. Presente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu, Excelente professor. semana. Se vocês tiverem prova, boa prova para vocês. E até sexta-feira. Tchau para vocês. Obrigada pela aula, professor. Obrigado a vocês.